Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem com a graça de Deus. Eu quero deixar aqui o meu relato, 16 dias após a minha microcirurgia da extração do siso inferior. Só tinha um pedacinho de siso aparente, o restante ele estava tudo incluso. Não tinha nascido ainda, não tinha espaço para nascer. Conforme vocês podem ver, na minha radiografia, que os dois sisos, que são os dois sisos inferiores, eles estão deitados. E muitas pessoas ficam bem apavoradas, né, quando veem, né, que na radiografia que os sisos estão deitados. Mas eu já quero te tranquilizar, a minha experiência foi muito boa em relação à operação em si. Não senti nada de dor. Não fiquei com aquela bochecha super inchada, conhecida como a bochecha de Kiko, para quem já assistiu os episódios da série do Chaves. Então, quero falar para vocês, a minha experiência foi, por eu utilizar o aparelho ortodôntico há mais de um ano agora, né, mas na época ainda não tinha um ano de aparelho, foi solicitado que eu fizesse uma nova radiografia, né, que é esse raio-x aqui conhecido por panorâmico, e ali eles fizeram, né, uma análise e verificaram que realmente era necessário eu fazer a extração do siso, porque eles iriam acabar afetando muito, né, o meu dente, né, a minha arcada dentária inferior. E eu já estava sentindo isso. E era muito ruim para escovar, como ele estava só um pedacinho aparente, esse aqui está totalmente incluso, mas o daqui estava um pouquinho aparente, não dava para escovar legal, ele atrapalhava eu limpar bem o dente ao lado, então foi solicitado essa extração. Na rede pública da minha cidade, eles fizeram assim alguns trâmites. Eu faço a manutenção do aparelho num local aqui da minha cidade, de Maricá. E aí eles me solicitaram para eu ir a um posto de saúde mais próximo, para que pudesse fazer, né, uma avaliação juntamente com a dentista da minha localidade, e assim foi feito. E aí foi marcado tudo direitinho para minha avaliação com a cirurgiã dentista. Então, lá em Maricá, quando eu fiz a minha avaliação, ela solicitou que eu tomasse 4 remédios de um tipo e 2 remédios de outro, totalizando 6 comprimidos 1 hora antes da minha extração do siso. Minha extração do siso estava marcada para 10 horas da manhã, então 9 horas eu tinha que tomar esses 6 comprimidos. O que acontece, né? Eu consegui, na época, esses remédios pela rede pública, então também não paguei esses remédios. E aí tomei, né, 1 hora antes esses comprimidos, esses 6 comprimidos, e aí fui aguardar. Não era nem 10 horas da manhã, eu já estava na sala e não foi com a mesma médica que tinha passado esses remédios, foi com um outro cirurgião dentista. E ele até falou que nem precisava ter tomado esses 6 comprimidos, mas como eu já tinha tomado, né, não tinha problema algum também. Falou um pouco sobre a cirurgia e tudo mais, super atenciosos. A rede pública aqui de Maricá, né, essa relação aí da parte, né, ortodôntica, está super de parabéns, né, e vocês vão entender, né, mais à frente o que aconteceu. Fazer as aplicações da anestesia, eu senti 2, mas pode ter sido 3, né? Eu não sei muito bem, porque na primeira eu senti, na segunda depois eu fechei os olhos e fiquei com a boca aberta ali esperando, né, passar. Pensei que eu ia sentir dor, porque eu tive um trauma, né, quando eu era um pouco menor, na extração, né, do siso superior. Então eu pensei assim, vai ser aquele momento traumático de novo, que vão lançar minha cabeça para um lado e para o outro. Nada disso. Foi totalmente humano, totalmente diferente da minha primeira experiência passada. Então, ali, após fazer a cirurgia do siso, foi muito rápido, gente. Eu pensei que ia levar 40, 1 hora ali sentada, com a boca aberta. Pensei assim, mas não, foi totalmente diferente. Nem 15 minutos, né, já tinham extraído. Aí, o que acontece? Na hora que eu fui lentamente sentar, né, talvez minha preocupação, ansiedade, os milhares de vídeos e relatos que eu já tinha ouvido e visto aqui no YouTube, as pessoas falando, né, de quão problemático é essa situação, né, eu posso ter mexido muito com a minha pressão, que já é uma pressão baixa, tenho glicose baixa,
pressão baixa, né? Sempre na normal, né? 12/8 para baixa. Então, o que aconteceu, gente? Eu vi tudo escuro e eu desmaiei. E ali, né, fiquei deitada. A assistente do dentista chamou o dentista novamente, que ele tinha dado uma saída da sala para eu poder, né, sair e entrar outro paciente, mas aí ele voltou muito atencioso e começou a falar: não, Suzana, não vai dormir, eu tô aqui, isso é normal. E aí começou a falar e eu, assim, ouvia, mas não conseguia ter muita ação. Então eu consegui abrir o olho, aí eu balançando a cabeça e tal, tava tudo dormente, né? E aí ele foi muito atencioso, explicou. A moça também, assistente, super atenciosa, explicando as coisas direitinho. Aí eu sentei, ele falou: não, aguarda aí uns minutinhos, com calma, depois você levanta. Minha mãe pôde ir comigo, então ela ficou lá fora aguardando, né, que a gente ia voltar de Uber, então a gente ia voltar juntas. Então ela foi fazer algumas coisas na cidade, mas já estava já marcado já com a antecedência, né, essa cirurgia. E aí ela foi junto comigo, me encontrou lá para a gente voltar juntas. E aí o que acontece? Eles falaram: ó, como você teve uma queda de pressão, você vai lá fora e você vai aguardar mais uns 15 minutos, meia hora, antes de você ser liberado totalmente e poder ir para casa. E foi isso mesmo. Fui lá para fora, fiquei esperando um pouquinho, tal. Aí eu tava me sentindo já bem. E o que acontece? Antes, né, de eu continuar, uma dica valiosa, muito importante. Eu levei uma garrafinha que eu já tinha colocado anteriormente no congelador, totalmente cheia de gelo. Então eu levei uma garrafinha congelada e uma toalha de rosto. Então eu já saí lá da sala, já peguei a minha toalha que estava dentro de uma bolsa térmica, dentro da minha mochila. Então eu já peguei e já fiquei com aquela toalha e aquela garrafinha congelada assim no meu rosto. Então aquilo ali eu acredito que me ajudou muito também. Os comprimidos uma hora antes e o gelo logo de imediato, acho que ajudou muito não ter inchado. E aí, o que acontece? Eu achei que eu estava bem e tal, já tinha melhorado minha pressão. E aí eu fui ficar em pé, pensei assim, vou ao banheiro, né? Porque não pode ficar cuspindo, né? Tem que deixar, né, a saliva escorrer, gente, porque você não pode ficar fazendo essa pressão, você não pode fazer bochecho, né? Você não pode fazer essa pressão porque senão vai sangrar muito. Então eu não tive sangramentos assim terríveis, né, conforme a minha primeira experiência quando eu era menor, que foi bem traumática. Então, o que acontece? Eu fui ao banheiro, só que aí quando eu fui andando na direção do banheiro, eu já senti as coisas meio turvas. E aí eu pensei, não vou trancar a porta. Como eu só ia também lavar a boca, não tinha necessidade de eu fechar a porta, deixei a porta aberta, lavei minha boca. Não sei também, quando eu vi aquele sangue um pouquinho, né, que ficou um pouquinho assim, né, me deu aquela preocupação, né, mas eu não tava com dor, não tava com dor nenhuma, tinha sido rápida, sabe? Isso aí foi tudo mesmo pensamentos e também a questão da pressão, foi somente isso, não foi nada de dor, nada da cirurgia em si. Acredito que foi assim, muitos pensamentos, muitas coisas que as pessoas ficaram falando ao longo do tempo que eu aguardava o dia exato, né, da minha microcirurgia. Então, isso tudo ficou pesando na minha cabeça. Então, eu fiquei botando um monte de coisa na cabeça que não tinha necessidade. Que hoje em dia a tecnologia está bem avançada. Se a gente fazer, né, a nossa preparação do nosso organismo, se nós não somos uma pessoa sedentária, se nós já nos alimentamos bem, a gente tem que ir com a confiança que já deu tudo certo, que vai dar tudo certo e já deu tudo certo. É importante esse bom pensamento. Então, o que aconteceu? Eu passei mal, já comecei a ver tudo escuro. Minha mãe me conhece, então ela foi, né, já olhou e já começou a chamar as pessoas e tal, para estar ali perto de mim. Então, próximo ao banheiro, eu já sentei e aí deitei. Meio que desmaiei de novo, já fiquei tonta, vi tudo escuro, aí fiquei deitada. Então, foram esses dois momentos assim que foi só uma questão de queda de pressão, mas da cirurgia em si, não senti dor, não foi aquela coisa traumática de joga o rosto para um lado, para o outro, não. Foi uma coisa muito sensível, foi uma coisa sensível, não, delicada, né? Não me machucou, né? Eu vi até uma dentista que fez a cirurgia aqui no YouTube, mostrou, né, que o pai dela fez essa extração do siso para ela e que ela falou, né, que ficou, né, com um pouquinho do lábio aqui do lado, que fica roçando, né, aquele ferrinho para tirar, e aí machucou um pouquinho o lábio dela. Não teve nada disso no meu praticamente, porque foi muito tranquilo mesmo.
Acho que foi tudo mesmo questão da pressão que deu aquela queda e o nervoso de falarem, né? Ah, uma cirurgia. Acho que foi somente isso. Então, depois dali, eu sentei de novo, aí aferiram minha pressão novamente. Daí já estava boa, se não me falha a memória, já estava 11/8 ou 10/8, já estava boa a minha pressão. Então aí já me levaram lá para dentro, estava muito quente esse dia. Aí me levaram novamente para a sala 1, consultório número 1, porque não tinha paciente, estava com ar-condicionado. Me botaram lá, falaram assim: ó, fica aqui um pouquinho. Eu fui em pé, tá, gente? Fui em pé. Fui andando normal, nada de cadeira de roda ou maca, nada disso não. Fui andando normal. Só que eles estavam tendo essa atenção, porque foi uma microcirurgia, né? Você extraiu um dente, você teve anestesia, então eles ficam ali naquela observação. Ah, pessoal, também vomitei 2 vezes lá na hora, dentro da sala também. A gente sentiu muita náusea, e aí acabei vomitando também. Então essa foi a minha experiência. E ele disse, olha, isso é normal, acho que foi uma vez só. Ele perguntou assim, você tá com náusea? Eu falei, tô com bastante náusea, tô com bastante enjoo. Aí ele falou assim, se você sentir de vomitar, pode vomitar, não tem problema. E aí foi quando ele falou e eu, vomitei. Então, eu tô contando, gente, a realidade do que aconteceu comigo, né? Possa ser totalmente diferente com você, como alguns outros relatos que eu vi totalmente diferentes. Então, não se preocupe, tá? Cada pessoa, uma pessoa, mas é bom a gente compartilhar pra gente ver que são várias experiências diferentes que as pessoas têm. A gente não pode pegar para ser uma verdade absoluta para nossa vida, porque a gente pode entrar lá, arrancar o dentinho e sair, né, totalmente tranquilo, como um outro rapaz que estava ali aguardando também, que pediram para ele aguardar, que estava muito calor esse dia, e ele não estava sentindo nada, estava tranquilo. Foi a minha questão mesmo da minha pressão que deu essa queda. E aí eu fiquei ali, a moça falou, você teve algum trauma quando você era menor? E aí eu contei algum pouquinho, né, com a boca bem fechadinha assim, me saíam as palavras bem baixinhas, né? E aí eu falei com ela e tal, e ela foi e disse que agora já estava muito avançado, tinha vários monitoramentos e tal, e realmente, né, logo após ali eu senti que deu aquela estabilizada, aí chamou o Uber e a gente pôde voltar para casa. Então eu vou mostrar aí um pouquinho como é que foi, e lembrando que, pessoal, não é necessário você só tomar sorvete. É importante, né? Teve ali, né, uma... Fica tipo um buraco, vamos dizer assim, né? Tirou, né, o seu dente dali. Então, é importante que você se esforce um pouquinho. Ah, não gosto de comer papinha. Tá, mas é só um dia, dois, vai passar. Então, não gosto de comer coisa gelada, só gosto de comer quente. Gente, só 2 dias. Segura essa vontade de comer uma sopa quente, coma fresquinha, coma temperatura ambiente para frio, porque é melhor para nossa recuperação, para a gente cicatrizar rapidinho e não ter, né, nenhuma outra complicação. Que o pior depois é a gente ter uma complicação. Então não tem necessidade disso. São 3 diazinhos, 4 diazinhos assim, e logo a gente vai estar aí normalmente comendo aí o que a gente gosta. Antes de passar aqui as filmagens das coisas, né, que tem aí guardado, eles colocaram aqui, esse papelzinho aqui, que é os cuidados pós-cirurgia. Morder a compressa de gaze por cerca de 20 minutos. Gente, eu percebi que tinha gases lá atrás, estava muito dormente. Percebi que tinha gases 5 horas da tarde. Quando eu deixei um pouquinho a água, né, para um lado, para o outro, sem sacolejar. Deixei a água um pouquinho, outro, eu senti que soltou, enroladinho de gaze, e joguei fora. Não colocar o dedo, nem mexer na região operada e não falar muito. Eu fiquei deitada, fiquei dormindo, deixei a televisão ligada, passando os filmes aqui no YouTube e fiquei dorme, acorda, e do ladinho minha garrafinha congelada com minha toalhinha. Esse foi meu primeiro dia, tá? Sem fazer nada de estardalhaço. Esperar a anestesia passar para se alimentar. Cuidado para não morder o lábio anestesiado. Ao deitar, manter a cabeça um pouco mais alta, usar 2 travesseiros. Para mim isso foi complicado, porque eu gosto de travesseiro baixo ou nada de travesseiro. E eu, nessa primeira semana, eu botei uma almofada por baixo e o travesseiro e dormi bem inclinada, porque eu fiquei realmente levando à risca o que tinham passado para mim. Evitar exercícios físicos de 3 a 7 dias. Cada dentista vai orientar o tempo de repouso segundo cada caso. Não fumar, não fumo mesmo. Não consumir bebidas alcoólicas por 7 dias, não bebo mesmo.
não ficar exposto ao sol em locais fechados muito quentes nas primeiras 48 horas. Então, nessas primeiras 48 horas, o melhor é o frio. Escovar os dentes normalmente, evitando a região operada. Não fazer bochecho por 48 horas. Em caso de hemorragia, sangramento excessivo, comunicar o dentista o mais rápido possível. Tomar a medicação prescrita pelo dentista e retornar ao dentista para avaliação pós-operatória e retirada das suturas. Alimentação líquida ou pastosa, fria ou gelada nos primeiros 3 dias. Voltar a comer normalmente depois de 3 dias, tomando cuidado para não mastigar sobre a ferida. Gente, eu levei isso bem à risca. Não fiquei só tomando sorvete. Eu tomei suco, eu tomei vitamina, eu tomei sorvete, açaí, né? Mas eu não fiquei tomando só sorvete não, como algumas pessoas falaram que só tomaram sorvete. Eu pensava que não era possível acabar com um pote de sorvete sozinha, mas eu praticamente acabei com um pote de sorvete sozinha. Só não foi sozinha porque eu dividi com as pessoas aqui de casa, então toma mesmo, gente. É uma coisa fácil, então eu acabei tomando. Na segunda-feira eu levei comida também pastosa para o meu trabalho, na minha marmita, e então foi bem rigoroso mesmo. Eu obedeci mesmo porque eu não queria correr o risco de mastigar em cima. Então fique aí com algumas imagens, espero que vocês vejam e pensem que já deu tudo certo aí na sua extração do seu siso também. Pessoal, tudo bem com vocês? Inicio esse vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência de extração do siso. Eu tenho quase 1 ano de aparelho e eu já sabia lá atrás que eu iria precisar de fazer a extração do siso, porque os meus 2 sisos inferiores, eles são deitados. Estou aqui já me organizando para poder ir para o consultório e nas consultas anteriores foi solicitado que 1 hora antes da cirurgia eu tomasse 6 comprimidos, 4 antibióticos e 2 anti-inflamatórios. Então, aí são algumas recomendações do meu dentista. E em relação à refeição, eu já comprei algumas coisas no sacolão, que eu sei que depois tem que ficar batendo no liquidificador, embora algumas pessoas falaram que não precisou bater no liquidificador, mas eu prefiro já ter essa noção. Vi muitos e muitos vídeos aqui no YouTube também. Eu vou comprar agora também geleia de mocotó, sorvete, coisas assim mais moles pra não ficar, né, nenhum resíduo na parte do dente, porque dizem que no início, né, incha, então já tô me preparando psicologicamente. Uhum. Arroz só batido, Uhum. feijão.
Aqui é o segundo dia, já passaram as 24 horas após a cirurgia da extração do siso. Já consigo falar um pouquinho melhor, mas não consigo gesticular abrindo muito a boca. Não sinto ainda essa segurança, mas não sinto dor. Na cirurgia não senti nadinha de dor, nadinha. Inclusive, eu fui sentir 100% que não tinha nada de anestesia 7 horas da noite. Podem muito não acreditar, mas eu fiquei monitorando e ainda sentia, né, que foi esse aqui. Então eu senti essa parte ainda dormente, a língua, uma sensação estranha. E quase 5 horas da tarde foi quando eu percebi que tinha uma gases, né, lá atrás, né, segurando. Então eu consegui tirar aquela gases, né? Eu não fiquei cuspindo, eu não fiquei sugando, tipo, usando um canudo. Então, são coisas que eu vi na internet e que também, com o que os dentistas falaram comigo, pessoalmente, me ajudou muito. Hoje, né, dia 25, eu somente tomei o remédio, né, que é um anti-inflamatório e um antibiótico. Aí só tomei coisas líquidas. Já são mais de meio-dia, 12h10 mais ou menos. E agora vai ser a minha primeira compressa de gelo. Porque ontem eu passei praticamente o dia todo com uma garrafinha de gelo aqui ao lado, que eu inclusive levei, né, para o consultório e voltei. Assim que terminou, eu coloquei, né, aquela garrafinha junto com a toalha de rosto. Gente, pelo que eu vi na internet, as pessoas, né, com a bochecha ficava igual o Kiko. Eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque não inchou praticamente, ó, não tem nada, eu não sinto nada inchado, não sinto nada inchado. Então, essa foi a minha experiência, está sendo a minha experiência. Por alguns dentistas aqui da plataforma do YouTube, eu vi que é bom colocar gelo pelo menos os 3 primeiros dias. Então, eu vou seguir essa orientação, também do papelzinho que eu recebi lá no consultório. A dieta para esses 3 primeiros dias é líquida pastosa. 48 horas não pode pegar sol. Então, depois eu vou ler o papelzinho para vocês, mas só quero adiantar como está sendo o meu segundo dia. O que eu ingeri hoje foi, ao amanhecer, foi um chocolate, né, Nescau. Aí o que eu fiz, coloquei biscoito de maisena dentro, igual criancinha, fazendo papinha, né? Então ali eu coloquei, então não triturei no liquidificador, só botei, ficou molinho e eu fui comendo. Eu sinto que pelos dentes aqui da frente, conseguiria mastigar normalmente, mas eu prefiro obedecer, né, pecar pelo excesso do que pela omissão. Então se tá dizendo lá para fazer comidas mais líquidas e pastosas, eu vou nessa orientação. Aí eu tomei, né, bem cedinho, esse Nescau com biscoito de maisena. Aí depois eu tomei leite fermentado, passou um tempinho, tomei água de coco, mais um pouquinho, agora há pouco. Tomei um copo de suco integral de uva sem açúcar. Então, o que eu digo assim em relação à alimentação é que a gente tem que ter na nossa cabeça que vai passar. São 3 dias ou 2, depende do que o seu médico te orientar, de comida líquida e pastosa, mas não precisa ficar só no sorvete, como algumas pessoas, né, falavam. Inclusive, quando eu vi o pote de sorvete aqui em casa, eu falei assim, ficava toda hora que eu pegava, eu pensava, gente, eu achava que era impossível uma pessoa tomar um pote de sorvete sozinha, mas eu já tô quase acabando. No segundo dia, já tô quase na metade já do sorvete. Mas o que eu tô fazendo é tomando vitaminas, tomando suco, água de coco, né, coisas assim mais naturais. Na semana também que antecedeu, eu evitei o máximo de biscoito recheado, biscoitinho cheio de corantes, tudo isso eu evitei. Foi uma dieta já preparando o meu organismo, porque iriam fazer uma extração, né? Iriam mexer, ia ter anestesia. Então, o que eu fiz? Eu fiquei comendo mais assim, biscoito de maisena, creme cracker, uma fruta, legumes, evitando. Mas, assim, quando antecedeu uns 2 ou 3 dias, eu dei uma vacilada, vamos dizer assim, porque eu comi linguiça de churrasco e também mortadela. Eu amo embutido, gente, eu gosto. Sei que faz mal, minha pele fica cheia de espinha, mas eu gosto. Mas aí, agora, né, um dia anterior não comi. Nessa semana agora eu tô comendo, semana não, né, ontem e hoje, eu vou comer carne moída, mais natural possível.
Vou ficar comendo tipo frango, peito de frango, coisa assim mais light, nada de comida de nada de ficar comendo carne de porco, coisas assim mais pesadas. Pode ser um mito, mas é melhor a gente fazer ali pela nossa consciência, né? Então é isso. Vou agora fazer aqui a minha compressa de gelo e vou seguir aí falando com vocês dessa minha experiência de extração do siso. Lembrando que eu não senti nada de dor na operação e também não tô sentindo dor nenhuma até agora. Os remédios que me passaram é para ficar tomando durante 7 dias o antibiótico e 3 dias o anti-inflamatório, de 8 em 8 horas. Então, sigo aqui, né, lavando uma loucinha, trocando uma roupa de cama, botando uma roupa na máquina, coisas que não causem muito esforço, eu tô fazendo. Inclusive, vou ali desligar, porque eu não fiquei com o rosto em cima. Eu coloquei uma batata para cozinhar e saí lá da cozinha. Então, coisinhas assim mínimas, eu tô sentindo que o meu corpo tá respondendo bem, então eu tô fazendo assim. Mas tudo assim, bem calma, bem tranquila, para não fazer nenhum esforço, né, a mais e poder rebentar o ponto ou inchar em demasia, tá bom? Então espero que essa minha experiência ajude e não deixe vocês tão nervosos, que eu já vou contar, né, mais tarde um pouquinho, né, como foi. Se eu não coloquei lá no início do vídeo, eu vou contar um pouquinho como é que foi lá a minha experiência no consultório. Temos curtido. Precisava.